Bom, saudações, galera. Beleza? Gente, antes de começar essa aula, que é a continuação do conteúdo, eu gostaria de fazer uma breve reflexão, já que, quer queira, quer não, vocês sabem o quanto eu acabo preocupado com essas questões. Ó, eu tenho acompanhado as aulas lá no canal no YouTube e olhado os infográficos e tenho visto que vocês estão assistindo menos do que deveriam. A última aula de Hegel, por exemplo, da última vez que eu olhei, ontem à noite, tinha acho que duas ou três pessoas assistiram. Vocês precisam entender o seguinte, que você até pode não gostar de filosofia, que você até pode não gostar de sociologia, mas você precisa dela. E aí, depois, você não vai poder dizer, eu precisei desse conhecimento na prova, ou eu precisei desse conhecimento na universidade e eu não tenho. Não tem porque não se dedicou. Não tem porque não fez por onde tê-lo. Agora, se você também não está preocupado com os rumos que vão ser tomados por você mesmo ao longo do tempo, paciência, o problema é seu. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou gravando as aulas, eu estou dando o meu melhor. Lamento imensamente não poder estar em sala de aula para que a gente construa um conhecimento mais aprofundado, com dúvidas respondidas no imediato momento em que elas surgem. Mas, como esse é um ano atípico, é necessário que a gente se adeque. Aliás, como diria Charles Darwin em sua obra clássica A Origem das Espécies, não sobrevivem os mais fortes ou os mais bonitos, sobrevivem aqueles que melhor se adaptam às transformações. Então, se vocês não são ou não estão prontos para se adaptarem a essa nova jornada, a essa nova perspectiva sobre a própria vida, eu vou gastar o meu latim à toa. Então, era só para vocês refletirem sobre isso e sobre o que querem, quais são as suas metas para as suas próprias vidas. E, como eu disse nessa fala, são as suas metas para a sua própria vida. Não sou eu que vou poder pegá-lo pelo braço e conduzi-lo pelo que você precisa fazer. As escolhas são suas, as consequências por essas escolhas também. Eu só estou enfatizando que eu estou acompanhando todos esses dados e depois vocês não poderão reclamar, até porque está tudo bonitinho lá registrado com o Google Analytics e eu tenho tido consciência dessa ausência de compromisso com essas duas disciplinas. Mas vamos para o conteúdo que é o que de fato interessa aos que se interessam. Bom, como a gente viu na aula passada, dando continuidade ao assunto, e agora eu vou dar um up, vocês estudaram Hegel e a filosofia de Hegel. Hoje a gente vai estudar a tradição hegeliana e o que foi deixado por Hegel e seguido por seus alunos, discípulos, como é que eu posso dizer? Alunos, discípulos, seguidores. E como isso impactou as filosofias que vieram depois do pensamento de Hegel. Os debates que geraram, quais foram esses pensadores que se deixaram influenciar por essa filosofia hegeliana e aqueles que continuaram fiéis a essa filosofia hegeliana e os que se distanciaram. Por quê? Porque perceberam que a filosofia poderia ir além do que Hegel tinha proposto e disponibilizado naquele contexto. Afinal de contas, como qualquer área do conhecimento, a filosofia, como mãe de um monte delas, não é estanque, não é estática. Ela está numa busca permanente por se ampliar, por se reinventar e, quando necessária, por negar a si mesmo na construção de algo mais importante, mais útil, mais legítimo. Logo, a filosofia de Hegel também não escapa a essa regra. A filosofia de Hegel também não fica de fora desse contexto. Tá tranquilo até aqui?
Então, vamos adiante. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a tradição hegeliana. Eu vou fechar aqui e vou para o slide apenas para norteá-los da minha fala. A tradição hegeliana. Bom, velho, Hegel, como eu disse na aula em que eu falei dele, Hegel é, sem sombra de dúvida, um dos filósofos mais importantes da tradição. Não apenas um dos mais importantes, porque a gente tem também outros tantos muito importantes. Mas Hegel é, sem sombra de dúvida, um dos mais difíceis. Mas, enquanto era vivo, enquanto estava construindo a sua filosofia e trabalhando todos os conceitos que o tornariam famoso e relevante para a história da filosofia, e relevante, não irrelevante. Ele era o cara, sabe? Aquele cara fantástico. Tipo, hoje a gente poderia pegar um ícone intelectual da contemporaneidade, um Karnal da vida, um Leandro Carnal, que quando tem uma palestra, que quando tem uma conferência, as pessoas lotam as salas para assistir. Era a mesma coisa de Hegel. Hegel, quando ia oferecer as suas conferências, quando ia dar as aulas nas universidades, nos espaços universitários, as pessoas lotavam os espaços. Havia, por exemplo, a situação de filósofos que estavam dando aulas em salas próximas ou em auditórios próximos dentro das estruturas universitárias, que víamos suas salas serem esvaziadas, porque os alunos corriam em direção à sala em que Hegel estava. Um desses filósofos, um desses que ofereciam cursos paralelos aos de Hegel, é, sem sombra de dúvida, Arthur Schopenhauer, que vocês vão estudar agora já no na próxima aula. E Schopenhauer ficava possesso, porque ele criou aquela concorrência intelectual com Hegel e, de certa forma, Hegel sempre foi mais carismático, essa é a palavra, que Schopenhauer. Então as aulas de Hegel lotavam e as aulas de Schopenhauer ficavam ali à míngua com pouquíssimos espectadores. Mas Hegel não era apenas uma carinha bonita na história da filosofia, até porque nem era bonita. O cara tinha uma cara de biscoito, aqueles biscoitos fofos. O Hegel, ele influenciou diversos pensadores do século XIX e do século XX. Uma coisa não pode fugir da percepção do que a gente está estudando agora. Que coisa é essa? Bom, Hegel é um idealista, galera. Lembra o conceito de idealismo e o conceito de materialismo? Não lembra? Bah, eu vou explicar. Bom, para o idealista, as ideias são a parte mais importante da construção do conhecimento. Para os materialistas, a matéria, a estrutura, é a parte mais importante para a produção do conhecimento. Sendo um idealista, Hegel defende abstrações, coisas que são acessíveis pela razão, enquanto que os materialistas vão defender pontos de que as coisas materiais, as relações palpáveis, elas que são importantes para a construção do conhecimento. Assim sendo, vamos aos tópicos para que vocês compreendam toda essa trama da tradição hegeliana. Eu vou fechar aqui a webcam para ir para o próximo tópico. Bom, como eu havia dito, ele influenciou diversos pensadores. E essa influência do Hegel acabou rompendo, acabou separando esses seguidores pela forma como eles pensavam e pela forma como eles analisavam o pensamento de Hegel. Logo, a gente teve uma formação entre os seus alunos, entre os seus seguidores e discípulos, do que chamamos ou passamos a chamar de uma direita hegeliana e uma esquerda hegeliana. Como você supõe,
como você bem sabe, o conceito de direita e de esquerda, que tem gerado separações ideológicas constantes nos dias atuais, uma polarização extrema no nosso país na contemporaneidade, esse posicionamento surge lá na Revolução Francesa, já que quem estava na Assembleia sentado à direita eram pessoas mais moderadas, pessoas mais conservadoras, pessoas que estavam ali satisfeito ou satisfeitas com a realidade do jeito que ela estava e as mudanças não precisavam, não poderiam ser tão bruscas. Ponto. À esquerda, sentavam-se na Assembleia Francesa aqueles sujeitos mais radicais, dispostos a ações mais efetivas, mais incisivas na quebra das regras para estabelecer uma nova realidade, uma nova modalidade, uma nova forma de pensar. Bom, a partir dali surge o conceito de direita e de esquerda que se propaga pelo mundo, principalmente no âmbito da política. E os seguidores de Hegel não se furtaram, não se esquivaram desses dois conceitos. Daí surge o conceito de direita hegeliana e de esquerda hegeliana. E, apesar das questões políticas também inquietarem essas duas frentes dos seguidores de Hegel, tanto a direita quanto a esquerda, o principal tema de embate desses dois grupos era a questão da religião com relação à filosofia de Hegel. A religião era a pedra de toque de conflito entre a direita e a esquerda hegeliana. Então eu vou ler os tópicos para que vocês prestem atenção no que a gente está abordando para que eu explique. Vamos lá. Como eu disse, eles se diferenciavam pelo posicionamento político, mas do ponto de vista filosófico, a divergência foi motivada pelo papel da religião no pensamento de Hegel. Para a direita, galera, eles acreditavam que o hegelianismo podia ser conciliado com o cristianismo. E aqui estão nomes que normalmente a gente nem vê muito, nem lê muito sobre esses caras, mas esses são membros importantes da direita hegeliana. O Karl Friedrich Goschel, o Casimir Conrad e o Kuno Fischer. Todos eles escreveram obras na perspectiva de defender essa relação entre o hegelianismo e o cristianismo. E aí vocês devem estar se perguntando, ué, mas espera aí, como é que esses caras pensaram uma maneira de conciliar o pensamento hegeliano com toda essa lógica, com toda essa base que é a religião cristã? Eu vou convidá-los a um retorno rápido ao conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Lembram? Quando a gente estudou a filosofia medieval, a segunda parte da filosofia medieval, a chamada filosofia tomista. Por quê? Porque vem de Tomás de Aquino. Nessa filosofia tomista, chamada também de escolástica, o que é que a escolástica fez enquanto movimento filosófico? A escolástica se apropriou do conhecimento de Aristóteles, um pagão, um grego, anterior ao próprio cristianismo, e pegou os conceitos que eram interessantes dentro dessa filosofia aristotélica e, de certa forma, cristianizou, ou seja, adequou essas reflexões ao pensamento cristão. Então, a esquerda vai, por exemplo, acusar a direita hegeliana de que eles estavam reproduzindo com o pensamento de Hegel o mesmo que a escolástica fez com o pensamento de Aristóteles, pegando esse pensamento e cristianizando aspectos da filosofia hegeliana,
dando faces, dando características religiosas às discussões e às reflexões que Hegel havia feito. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. Óbvio que esses caras, para discutir isso, para externalizar tudo isso que eles pensaram, eles escreveram obras defendendo o seu ponto de vista, apresentando esse ponto de vista, tentando aprofundar esse ponto de vista. Deixa eu fechar o webcam aqui. Seguindo ainda nessa perspectiva, a gente tem a esquerda hegeliana, que vai vai tentar desvincular o pensamento de Hegel dessa influência religiosa que a direita hegeliana defendia e vai tentar abordá-lo apenas filosoficamente. E vai, num ato de crítica, comparar essa filosofia da direita hegeliana à escolástica medieval, exatamente por quê? Porque o que eu disse anteriormente, vão acusar que a direita hegeliana está tentando cristianizar o pensamento de Hegel, adequar esse pensamento de Hegel aos valores, às ideias cristãs. Entre esses pensadores que se destacam da esquerda hegeliana, alguns são conhecidos de vocês. David Stroh, Bruno Bauer e Max Stirner, a gente praticamente não estuda. Eles, apesar de terem feito parte desse movimento, as obras e os conteúdos dele não são tão populares no Brasil, não é tão popular no estudo da filosofia para a gente aqui. Mas os dois últimos, Ludwig Feuerbach e Karl Marx, são dois pensadores que, de certa forma, estão no nosso cotidiano de debate, estão no nosso cotidiano de sala de aula, quando o assunto é filosofia. E esses dois pensadores, eles pertenceram à chamada esquerda hegeliana, a galera que pensava de uma forma mais radical, de uma forma mais crítica. Então, vamos para o próximo tópico? Bom, o que é interessante é que, e talvez essa seja a essência da filosofia, a gente já discutiu isso, inclusive, em sala de aula, que o que se espera de um grande filósofo é que ele seja capaz de superar a presença, a onipresença, eu vou dizer assim, do mestre, do filósofo que lhe ensinou. Ou seja, que ele vá absorver tudo o que esse filósofo ensinou, mas vá também dar alguns passos além, ou seja, criar sua própria filosofia ou criticar a filosofia de quem o ensinou. Criticar, gente, óbvio, no sentido de ampliação desse conhecimento, não de julgar ou de fazer críticas baseadas em opiniões superficiais, não. Bom, esses discípulos que começaram discípulos, mais tarde se tornaram críticos. E quais foram os motivos para que isso sofresse essa guinada? Bom, a principal preocupação da maioria dos hegelianos de esquerda foi a crítica à religião. Que crítica é essa? Bom, se vocês pararem para pensar, é o que está logo aqui embaixo, a maioria das pessoas que hoje se posicionam contra a religião, elas quase sempre recorrem à religião ou melhor, recorrem no sentido de crítica, recorrem à crítica à religião por dizer que a religião não oferece provas daquele conhecimento que ela propaga. É natural que, se a gente parar para refletir, e aí eu vou provocar essa reflexão para vocês, a gente pode categorizar o conhecimento que existe no mundo em cinco. Quais são esses 5 conhecimentos? O senso comum, ou conhecimento vulgar, a opinião que todo mundo tem. O conhecimento mítico, que é o conhecimento da narrativa explicativa sobre a origem do mundo, ou seja, o conhecimento mítico está lá anterior à filosofia. Você estudou isso no primeiro ano. O conhecimento religioso é o terceiro. Aí restam os dois últimos, o conhecimento científico, que segue métodos, usa as ferramentas na construção de um conhecimento verificável e seguro, e o conhecimento filosófico, que tem a obrigação de verificar não apenas a relevância desse saber científico, mas também de refletir sobre a ética
e os valores presentes no conhecimento como um todo. Eu não sei se vocês pararam para refletir sobre essas 5 possibilidades de conhecimento humano que eu acabei de citar, mas desses 5, apenas 2, os 2 últimos, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, eles carecem, eles precisam de verificação. Eles precisam construir um caminho para a verdade e esse caminho precisa ser verificável. As outras 3 modalidades de conhecimento, galera, elas não precisam ser verificadas. Elas são do jeito que são. Se você acredita, bom. Se você não acredita, bom também. Esses conhecimentos continuam tendo a validade que têm. Logo, a religião é inquestionável. Se você acredita em Deus, você tem fé em Deus, bom. Se você não tem e só vai ter se tiver uma prova concreta, essa prova concreta não virá. Então, esses hegelianos de esquerda começam a questionar as referências históricas da religião e, principalmente, a ausência de cientificidade da religião, ou seja, não existe prova científica da existência de Deus. Então, os hegelianos de esquerda começam a questionar os valores propostos pela religião. Vamos adiante. Bom, dentro dessa lógica, eles chegaram a defender o ateísmo, ou seja, a crença na existência de um Deus, dizendo que as pessoas religiosas são egoístas. Por quê? Porque abandonam os assuntos importantes da humanidade e se tornam passivas diante desses assuntos importantes. Mas, aos poucos, aqui faltou um S, galera, perdoe-me, os hegelianos de esquerda vão se afastando de Hegel, a ponto de se declararem críticos de sua filosofia. Por quê? Porque eles começam a perceber que, da forma como Hegel concebe a história, e aí é preciso relembrar que ponto é esse que eles começam a criticar. Lembrem-se de uma coisa, na aula passada, então está fresco na memória de vocês. Hegel, em sua percepção da realidade como um espírito, ele usa a dialética em espiral, círculos que vão se projetando para cima ao infinito. Bom, para Hegel, esse espírito que é a própria realidade, que está em constante avanço, ele tem as coisas positivas e tem as coisas negativas. Essas coisas positivas e negativas, vou pegar como, para facilitar a compreensão, algo mais concreto. Os fatos positivos e os fatos negativos da história são partes da história. Então, para Hegel, é extremamente normal conceber as atrocidades presentes na história como parte da história que, sei lá, talvez não pudesse ser evitado. Estava ali para acontecer. É como se desses fatos negativos a gente melhorasse enquanto espécie. Só que os sujeitos vão olhar e vão dizer: a gente está preso a uma lógica que concebe como normal atrocidades, por exemplo, como o Holocausto. Atrocidades que fazem parte da história e que não nos orgulha nem um pouco. A gente está preso a uma lógica que diz que todas elas são normais. E aí eles começam a criticar essa estrutura lógica do pensamento hegeliano. Começam a criticar toda a filosofia hegeliana. E aí, óbvio, vão gerando outras correntes de pensamento, que é o que a gente vê em seguida. Vamos lá? Slide! Bom, e aí, quando eles começam, óbvio, a olhar para isso como uma especulação mística, que subordina a história da humanidade a essas determinações lógicas, a gente tem o surgimento de outras perspectivas. E que perspectivas são essas? Bom, a primeira delas é, sem sombra de dúvida, a antropologia de Ludwig Feuerbach. Bom, Ludwig pegou o pensamento hegeliano e o acusou de ser exclusivamente idealista.
Lembra que eu disse lá no começo que eu fiz a distinção entre idealismo e materialismo? Exatamente. Se Feuerbach apontou a filosofia de Hegel como idealista, logo ele é o que? Materialista. E ele diz que esse idealismo hegeliano acabou por negligenciar o ser humano de verdade, o ser humano concreto. E aí ele vai se debruçar sobre essa filosofia com uma visão extremamente crítica, na tentativa de construir ele próprio uma explicação, uma compreensão mais ampla e que insira, ou seja, que coloque junto dessa compreensão o ser humano completo, o ser humano concreto, desculpe. Bom, mas quando ele começa a fazer esses estudos, ele deixa claro que o papel dele não é negar a religião na história, mas ele precisa compreender como é que ela funciona. E aí, em sua obra mais importante, a mais destacada dele, inclusive publicada no Brasil por uma é, editora católica, A Essência do Cristianismo, ele faz uma interpretação antropológica da teologia e da religião. Como assim que ele faz uma interpretação teológica, antropológica da teologia e da religião? Olha que coisa interessante. A obra no Brasil é publicada por uma editora católica, mas a obra é uma crítica ferrenha ao catolicismo. Porque ele vai dizer que fomos nós, seres humanos, que inventamos tanto a religião quanto a existência de Deus. Fomos nós, enquanto humanidade, que criamos uma ideia, que é Deus, e demos a ela todas as nossas melhores qualidades, todas as nossas, a forma inclusive, a forma humana. Ou seja, a gente criou um Deus e a gente passou a acreditar que somos fruto da criação dele. Ou seja, essa ideia foi tão bem articulada, essa ideia foi tão bem construída, que a gente não apenas criou, como aceitou a crença de que fomos criados por nossa própria criação. Vê como foi, está sendo ousado e está sendo radical ao realizar uma crítica, ao realizar uma construção teórica a partir de um questionamento às bases do cristianismo. Vamos voltar lá para o tópico? E aí ele vai dizer, como eu disse antes, não foi Deus que criou o ser humano, mas foi a humanidade que criou Deus. A religião é uma projeção do ser humano, um espelho que reflete as características e os anseios da humanidade. O que é interessante é que, quando ele está realizando essa crítica, ele identifica que, no pensamento hegeliano, há uma ideia de que a gente vai precisar morrer, está lá também no cristianismo, né? A gente vai precisar morrer para viver no paraíso. E como ele está pensando o materialismo, ele está pensando o aqui e agora, ele diz, não, a gente não tem que morrer para viver uma vida boa, uma vida feliz. É necessário que a gente viva essa vida boa, essa vida feliz aqui. Então ele vai construir o argumento a partir dessa necessidade de que a gente viva aqui, o aqui e agora. E aí, os críticos do pensamento de Feuerbach vão argumentar que ele, de certa forma, acabou fazendo uma inversão, que ele exclui a figura de Deus e põe no lugar de Deus, digno de adoração, também a humanidade. Ou seja, trocou 6 por meia dúzia. E aí a gente vai para o último tópico sobre essa lógica, quando ele diz que reconhecer que a religião é uma projeção do ser humano é o primeiro passo para valorizar o próprio ser humano. Aqui eu me permito fazer uma reflexão para vocês no sentido bem básico, de pensar o seguinte: são aquelas pessoas que vão para a igreja, professam uma fé, uma crença e um rigor absurdo à religião, mas que não pegam esses conceitos que a religião propaga e aplicam às suas próprias vidas. E aí eu vou lembrar apenas de um: amar o próximo como a si mesmo. Então, se a gente
entender essa religião como uma projeção da própria humanidade, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse em prática essas reflexões tão importantes que as religiões fazem. Vamos adiante? Bom, Marx, como eu havia dito, também foi um hegeliano de esquerda. Só que Marx, que a gente já estudou diversas vezes pontos específicos da filosofia marxiana, ou seja, o pensamento do próprio Marx, Marx fazia uma abordagem pouco convencional dos temas em que ele estudava. Por isso, Marx aparece para a história como um todo, como historiador, como filósofo, como sociólogo, como economista. Por quê? Porque ele fazia uso de temas que quase nenhum outro pensador da época acabava adentrando, como, por exemplo, os temas econômicos e os temas sociais. Para Marx, a filosofia não deveria ser apenas uma reflexão sobre o mundo. Para Marx, a filosofia deveria oferecer meios para que as pessoas fossem capazes de transformar o mundo. Porque de que adianta pensar o mundo, entender que ele está um caos e não poder fazer nada? Então, Marx acreditava que a filosofia poderia ser uma engrenagem ou um conhecimento necessário capaz de transformar as realidades. Por isso, o pensamento marxiano propõe a derrubada de um modelo econômico que é o capitalismo e a instauração de um outro modelo econômico que seria o socialismo. Na concepção marxiana, um pensamento de Marx, essa seria uma transformação da realidade. Vou fechar aqui, a gente ir para as fontes do pensamento marxista. O livro de vocês coloca como marxista, mas é preciso enfatizar que aqui é muito mais marxiano, porque é o pensamento do próprio Marx. E o pensamento marxista é, de certa forma, o pensamento daqueles sujeitos que produziram a partir do pensamento de Marx. Tranquilo? Mas essa distinção eu já fiz em sala, então vocês já não vão mais confundir. Bom, o pensamento de Marx sofreu influência de três correntes do século XIX. A filosofia alemã, que filosofia alemã é essa? O idealismo alemão, principalmente do pensamento de Hegel. A economia política inglesa, que aqui a gente vai discutir Adam Smith. E o socialismo francês. Bom, da filosofia alemã, ele bebeu principalmente, como eu disse antes, da filosofia de Hegel. Começa como um seguidor do pensamento de Hegel e depois vai modificando o seu posicionamento frente a esse pensamento de Hegel. Da economia, da economia política inglesa, ele vai estudar o liberalismo econômico, proposto principalmente por Adam Smith, que é considerado o pai do liberalismo econômico, e vai estudar também as produções do David Ricardo. E vai começar a entender como o mercado se organiza sob a perspectiva do liberalismo. Vai tentar reinterpretar toda essa produção e propor outras alternativas. E do socialismo francês, ele vai estudar e criticar principalmente as obras de Saint-Simon, de Charles Fourier e de Pierre-Joseph Proudhon. Por quê? Porque se vocês levarem em consideração o socialismo, o conceito de socialismo surge ali na França, naquele contexto. Então ele vai se debruçar sobre as obras embrionárias, ou seja, as obras iniciais que estão discutindo essa temática, para produzir bem depois o que a gente vai chamar de socialismo científico. Logo, qual era o objetivo do Marx ao estudar todas essas obras? O objetivo dele era encontrar um conhecimento que oferecesse meios práticos para a mudança da realidade, para a transformação da realidade. E ele encontrou, apesar de não necessariamente ver o sucesso dessa sua teoria posta em prática. E que meio prático era esse? A via revolucionária. Por quê? Porque ele sabe muito bem que a burguesia,
ascendeu ao poder, se consolida como uma classe dirigente, como uma classe dominante, fruto de quê? De uma revolução. Que revoluções foram essas? Principalmente a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Ali, a burguesia sai da condição de subordinada, politicamente falando, e ascende à condição de classe dirigente. Então, suas teorias acabaram também pegando da fonte prática das vivências da classe burguesa e viram nas condições materiais do contexto histórico em que ele estava inserido o ambiente propício, o ambiente oportuno para que as classes trabalhadoras pudessem elas também realizar sua própria revolução e construírem uma outra modalidade de sociedade, que seria a sociedade socialista. Na prática, isso não deu muito certo, a gente estudou diversas vezes e eu não vou retomar esse tema aqui agora não. Então, eu convido vocês a lerem esse conteúdo, a anotarem possíveis dúvidas se surgirem, e a gente vai marcar uma outra live para tirar dúvidas, ok? Então, galera, eu vou ficando por aqui e um forte abraço e tchau, tchau!